Oi, gente. Pois é, tanto o Silas Malafaia quanto o Edir Macedo, que não é nenhuma surpresa, estão dizendo absurdos agora sobre a pandemia que nós infelizmente temos que tratar porque são absurdos que podem custar vidas humanas. Pessoas literalmente podem morrer por causa do que essas pessoas estão falando e estão fazendo. E o meu grau de paciência com esse tipo de gente, que já não era muito alto, né? Eu perdi completamente. Para mim, o que eles estão fazendo é criminoso, puro e simples. E se gente morrer por causa deles, eles têm que ser duramente processados. Não pode mais ficar tolerando esse tipo de coisa. Porque é de uma irresponsabilidade intolerável. E eu vou trazer as informações aqui no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Vamos começar com Silas Malafaia. O Silas Malafaia diz que não vai fechar igreja por causa do coronavírus. Em seu perfil no Twitter, Silas Malafaia publicou hoje à tarde um vídeo, quer dizer, ontem à tarde, um vídeo para encorajar as pessoas para irem à igreja e questionou as recomendações de prevenção por causa dos casos do novo coronavírus no país. Isso é o que dá ter gente com poder que não acredita na ciência, né? Durante 15 minutos, o pastor, inclusive, faz o público repetir uma oração pedindo a Deus que o vírus não se espalhe pelo Brasil. Eu acho que oração não é meio que o caminho para lidar com isso, não, mas enfim. Olha só a oração. Que esse vírus seja destruído da nossa nação pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos que esse vírus não consiga fazer desgraça no nosso país. Eu acho que uma vacina, prevenção, são atitudes mais prudentes, né? Mas enfim. O posicionamento gerou críticas na internet. Críticas? Olha, esse tipo de coisa não tem que ser crítica, não. Tem que ser repudiado totalmente. Tem que ser transformado. Isso daí é um absurdo completo, né? Olha só. É hora de evitar a aglomeração, que tuitou um internauta. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que cuidados básicos devem ser tomados para impedir o avanço do coronavírus, além de lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, isolar os pacientes com Covid-19 por até 14 dias, o Ministério já recomenda a redução do contato social, evitar aglomerações, por exemplo, a pessoas sem sintomas. Eu disse, inclusive, para vocês que, embora no fim de semana a gente tenha ido para um teatro, eu já estava na dúvida em ir, e a partir da semana que vem eu nem vou para nenhuma aglomeração pública de grande quantidade. E o que eles estão defendendo é a manutenção das igrejas, essas mega igrejas cheias de gente, a partir da semana que vem. Quando nós já estamos chegando no topo, né, no momento da disseminação intensa do vírus no Brasil, né? Que nós já estávamos caminhando para isso nessa semana e agora nós estamos chegando lá. Olha só o que diz ele. A igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo. No começo do vídeo, Silas reafirmou a importância de manter a igreja aberta para os fiéis. A nossa igreja aqui vai ficar de portas abertas. Se amanhã os governos disserem que vai impedir transporte público, fechar mercados, fechar todas as lojas, a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo. Eu vou estar aqui como pastor. Ele se referiu à repercussão do coronavírus como uma neura louca. Ele pelo menos reconheceu que o vírus é real, né? Diferente do Edir Macedo, que eu vou chegar lá. Ele minimizou o problema mais uma vez, né? Ele disse que um bichinho desgraçado que a gente não vê a olho nu causa uma balbúrdia no mundo, na economia. As pessoas ficam apavoradas. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós cremos que no poder da oração, porque essa é a nossa arma, gente. É o que nós temos. Eu acho que a gente precisa do poder da prudência, que envolve, inclusive, viu, seu Silas Malafaia, não reunir muitas pessoas para não contribuir para a disseminação do vírus, especialmente nos centros que já tem muitos casos. Salvador, por exemplo, só tinha 3 casos confirmados, até bem pouco tempo atrás.
No momento que eu faço esse vídeo, pelo que eu sei, essa é a quantidade de casos. Mas pode ser que já tenha aumentado, né? E se tem 3 confirmados, pode ter mais. Mas em todo o país há uma escalada do número de casos. A partir da semana que vem, nós não devemos ter mais aglomerações de pessoas, inclusive nas igrejas, que é um dos lugares que muitas pessoas vão. Essas mega igrejas atuais chegam a ter mais de 5 ou 8 mil pessoas. Imagine a possibilidade, se algumas dessas pessoas estiverem com vírus, como isso não pode se disseminar por toda a população de fiéis. E se tiverem pessoas idosas, a chance de acontecer um falecimento é grande. E para completar, o Edir Macedo, cadê? Em vídeo, disse que o coronavírus é inofensivo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o bispo Edir Macedo afirma que o coronavírus é inofensivo e que o alarde criado pela imprensa mundial visa levar ao pânico a populações e nações, sendo mais uma tática, aguardem, de Satanás. Alguém tem que avisar Edir Macedo que já tem gente que morreu por causa do vírus. Já existem falecimentos. E vou ser duro agora. Se tiverem pessoas que falecerem por causa do que ele falou aqui, ele tem que ser processado. Ele tem que ser processado. Porque ele está, com a influência dele, levando a milhares, talvez milhões de fiéis a imaginarem que não existe risco, a não se prevenirem. E o Silas Malafaia, se nas igrejas do Silas Malafaia isso daí se disseminar, ele também é responsável. O fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, do Reino de Deus, fundamenta sua visão em um depoimento do patologista Ben Schmidt. O vídeo em que Schmidt fala sobre a doença saiu do ar, tal como o de Macedo. O religioso apagou o vídeo de seu canal, mas tem no site Catraca Livre, eles capturaram, e tem outros sites também. Eu não vou colocar aqui no canal, porque sinceramente eu não quero expor vocês a tamanho... Nem sei o que eu chamo isso daí. Lixo cultural, atitude de temeridade à vida das pessoas, à causa pública. Olha, é complicado, viu, gente? É muito complicado, porque num cenário como esse, justamente pessoas influentes, sim, não é nenhuma surpresa. A gente sabe o que é Edir Macedo e Silas Malafaia simbolizam. Então eu não estou nem um pouco surpreendido com isso. O fato de eu não estar surpreendido, que a gente não se surpreenda com isso, não pode mudar o fato que nós estamos ter que não só ficar horrorizados com isso, mas atacar esse tipo de atitude juridicamente e atacar com força nas mídias sociais para não permitir que as pessoas acreditem numa coisa dessa. Porque quem acreditar em Silas Malafaia e continuar indo para igrejas com grande quantidade de pessoas, a partir da semana que vem, que já é um momento que em alguns estados, inclusive até essa semana já era perigoso, mas a partir da semana que vem, quase no Brasil todo, eu prevejo, eu já antecipei, que provavelmente o Brasil vai ter que parar. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Ou seja, nós vamos ter que interromper quase todas as atividades por mais ou menos 20 a 30 dias. Talvez mais. Para o ciclo da doença e da epidemia se esgotar e ela não continuar se disseminando na nossa população. Agora imagine que durante esse período, Silas Malafaia diz que não, a igreja vai continuar reunindo um monte de fiéis, todo mundo lá. Se tiverem mortes de pessoas que pegaram o vírus porque foram para a igreja, tem que arrumar um jeito de responsabilizar esse cara. Porque não dá. E o Edir Macedo contribuiu terrivelmente nesse vídeo, e alguém deve ter dito para ele, por isso que o vídeo já foi apagado, para as pessoas não se protegerem. É óbvio que não são todos que
forem infectados, o percentual de pessoas infectadas que pode vir a falecer não é gigantesco, mas é maior, significativamente maior do que, por exemplo, gripe. E gripe mata. É bem maior, muito mais perigoso. E para pessoas idosas e pessoas com comorbidades, é muito perigoso. E se a pessoa pegar a versão mais agressiva, a coisa é arriscada mesmo. Isso significa ter pânico, criar pânico na sociedade? Não. Mas significa defender prudência. Defender a gente ouvir os especialistas, os cientistas. Significa a gente fazer o que for possível para se prevenir. Essa semana agora eu já estou fazendo a minha parte, já estou evitando sair de casa. Nessa última semana quase não saí. Eu quase não ia para uma coisa que a gente já tinha o ingresso comprado, justamente por receio em relação a isso. E a partir da semana que vem já falei para Débora que não compre ingresso para nada de grande aglomeração de seres humanos, que a gente não vai mais. É difícil, gente. O nível de irresponsabilidade chega a ser realmente criminosa, porque pode levar à perda de vidas humanas. E me desculpe se tiver algum admirador dessas duas figuras aí que esteja assistindo esse vídeo, mas uma atitude como essa, nós temos que ter um repúdio completo e temos que divulgar que ninguém pode levar em conta e ouvir essas pessoas quando o assunto é pandemia. Ninguém pode fazer isso, porque isso pode custar vidas. E não só vidas das pessoas que forem lá. Porque em uma epidemia, em uma pandemia como essa, cada pessoa que comete uma falha e que de segurança, de se proteger e é infectado, ela contribui para que pessoas que não cometeram esse equívoco, que não cometeram esse deslize, possam vir a falecer. Ou seja, nós somos tão protegidos quanto os que menos se protegem. Por isso que todos têm que se proteger. Por isso que nós temos que fazer de tudo para impedir o avanço da doença. Eu já falei, inclusive, que provavelmente muitos comércios terão que ser fechados, sim. E no caso das igrejas, elas vão ter que ser fechadas também. Vai ser uma dificuldade, porque a gente vai falar em intolerância religiosa e tudo mais, mas não é. É uma questão de saúde pública. Enfim. E de proteger a vida das pessoas. E quem faz o que eles estão fazendo aí, está colocando a vida das pessoas em risco. É que nem gente que não vacina os filhos. Felizmente, em alguns países, essas pessoas já estão sendo presas por causa disso. Porque não pode. Porque você coloca em risco não só os próprios filhos que não são vacinados, mas a possibilidade de uma doença voltar. E começar a se disseminar de novo. Enfim. O meu nível de tolerância para esse tipo de coisa já foi embora, viu? Já foi embora e eu acho que a gente vai ter que ser muito enérgico e não vai ter que ser crítica, não. Tem que ser repúdio completo e absoluto. Esse tipo de atitude. A palavra crítica não cabe a uma atitude como essa. Enfim. Vocês viram que eu fiquei me controlando, né? Porque eu tenho vontade de explodir contra esse povo, né? Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se tornem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.